Boa noite a todos e a todas. É um prazer estarmos aqui em mais um GC Online. Todas as quintas nós nos reunimos aqui para poder abençoar a sua vida e também sermos abençoados por vocês. Nesse instante você vai ter a chance de convidar os seus familiares para poder participar desse momento com a gente, né? E o nosso desejo é que você, de onde você estiver, você possa ser alcançado, abraçada e abraçado pelo amor de Deus, pela graça do Senhor. Eu quero então, portanto, orar por você, orar por nós que estamos aqui, a fim de que o Senhor nos alcance, nos encontre e nos fortaleça para o seu propósito, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, por favor. Senhor, antes de qualquer coisa nós te exaltamos, Deus, porque Tu és Deus e não há ninguém semelhante a Ti. Desde a antiguidade ninguém ouviu, jamais se viu de um Deus como o Senhor. E por isso nessa noite, Pai, nós aqui nesse GC Online, nós levantamos o nome do Teu Filho Jesus, nome por meio do qual nós fomos e somos salvos, nome por meio do qual a nossa sorte foi mudada, nome por meio do qual os nossos pecados foram perdoados. E é por isso que nós podemos nos achegar a Ti, sem condenação alguma, sem peso alguma e sem culpa alguma, Pai. Que nessa noite, Pai, não somente nós que estamos aqui, mas também os nossos irmãos que estão em casa, possam ser alcançados por esse amor, por essa graça, por esse favor do Senhor. Cuida, Pai, do coração de cada líder, de cada anfitrião. Nós colocamos, Pai, diante do Senhor cada um dos nossos GCs e nós pedimos ao Senhor, Pai, fortaleça cada um, Pai. Encontre aquele, Pai, que está perdido, Pai. Encontre aquela que está, Pai, distante, Pai, e traga para perto, em nome de Jesus. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós honramos o Teu nome nesta noite e nós pedimos, ó Pai, que onde esse GC Online, Pai, passar, que onde houver alguém participando conosco, Pai, transformação de vida possa acontecer, Pai. Pai, se houver alguém, Pai, num leito de hospital, se houver alguém dentro de uma cela, numa penitenciária, Pai, nós não desconfiamos do Teu poder. O Senhor tem poder e capacidade de alcançar este e esta. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você mais uma vez. Nós estamos aqui em mais um GC Online. Está aqui com a gente o Anderson, já é da casa. Raíssa também já é de casa. E o Tairone, todos são de casa. Sejam bem-vindos. Você que está com a gente também, seja bem-vinda, bem-vindo em nome de Jesus. Sem demora, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, da sua casa mesmo, em Atos, no capítulo 22. Atos 22. Hoje nós vamos falar sobre o poder transformador. Então, Atos 22, a partir do 3º versículo. Atos 22, a partir do verso 3. O texto fala assim para a gente: Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Eu persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá a fim de trazer pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Até aí, nós lemos aqui o discurso do apóstolo Paulo, e ao longo desses últimos meses, você pôde acompanhar conosco que estamos aqui, esse relato
de Atos dos Apóstolos. O que é esse livro de Atos? Atos é um relato de homens e mulheres que capacitados por Deus, pelo seu Espírito, pregavam o Evangelho a todo custo. Eles não estavam preocupados se viveriam ou se morreriam, eles queriam pregar o Evangelho. É muito presente, é muito visível no início dessa comunidade, dessa igreja, a presença do Espírito Santo. Quando você e eu lemos Atos dos Apóstolos, o que fica latente aos nossos olhos é como o Espírito de Deus, ele está presente ali, instruindo homens e mulheres, ele está presente ali capacitando, ele está presente dando coragem, encorajando, né? Se eu fosse te perguntar, Anderson, qual que é a importância do Espírito Santo no início dessa caminhada desses homens e mulheres aqui, para o sofrimento que eles viriam a sofrer? Qual que é o diferencial? Qual que é a diferença que nós podemos ver no texto bíblico pela presença do Espírito Santo? Se não houvesse o Espírito, como poderia ser? Mas como tem o Espírito, como tem sido? Algo assim. Algo que eu acho bem interessante é do nome mesmo do próprio livro. Alguns estudiosos dão de Atos do Espírito Santo, porque é a ação de todo como o Espírito Santo, ele deu essa inauguração da igreja, né? A igreja inaugurou ali em Pentecostes, nesse do Espírito Santo, e nós vemos que a igreja conseguiu ir por meio da inspiração e também do impulsionamento do Espírito Santo. Ele é essa força, né? Esse dunamis, né? Essa explosão, essa capacidade divina. Porque muitas coisas que aconteciam ali em Atos, muitas coisas que eram reveladas ali em Atos, não conseguiam ter a capacidade se fosse mesmo pela força humana. Muitas coisas até mesmo que nós somos convidados como igreja hoje, eu vejo, a realizar, a fazer, se formos olhar para a nossa própria força, é algo que é impossível. Vamos pegar aqui uma coisa muito mais pessoal, uma coisa muito mais simples, sobre o perdoar mesmo quem ofende, sobre as grandes perseguições que nós passamos, que nem se compara ao contexto da época, que era perseguição de morte. Se eles não tivessem essa inspiração, a própria presença, né, que o Espírito Santo não é uma presença, é o próprio Deus no meio deles. Se não fosse eles, eu não haveria, esse livro, não haveria esse relato, e a igreja nem daria início e nem continuidade. Então, quando a gente fala sobre esse poder transformador, a gente acabou de ler aqui um relato do apóstolo Paulo. Talvez você o conheça como Saulo. Quem que é esse homem? Paulo, antes de ser chamado por Cristo, ele é um fariseu que persegue a igreja. E o que o texto fala para a gente é: eu sou fariseu zeloso que perseguia aqueles que eram do caminho. Então, só para dar uma sintonizada com o nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre esse poder transformador. Eu preciso que você entenda que o Deus Espírito, que o Espírito Santo é esse poder capaz de transformar pessoas e corações. Mas, Raíssa, nós temos aqui um homem que perseguia a igreja. Nós temos aqui um homem que era um assassino. A Bíblia vai dizer que quando o primeiro homem morre, o primeiro mártir morre, que é Estevão, Paulo está ali consentindo, apoiando a morte dele. Então nós temos aqui um relato de um homem que perseguia a igreja, que perseguia os cristãos, mas que agora foi chamado por Deus para servir a Deus. Você vai lembrar que no caminho para Damasco, né, uma luz brilha e fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Né? Quando nós falamos sobre poder transformador, e falamos sobre um homem que antes era assassino, o poder de Deus, ou Deus tem poder, é uma pergunta, Raíssa, Deus tem poder para transformar todo tipo de gente, por pior que ela seja? Com certeza. Algo que me chama muita atenção nessa palavra é porque, se nós formos olhar quem era Saulo, perseguidor, massacrante, que assim estava sempre à espreita, procurando os discípulos, procurando cristãos para levarem cativos, né? E depois que ele encontrou aí no caminho para Damasco essa luz, teve essa visão com Jesus, e os olhos dele foram abertos. Na verdade, ele ficou cego por 3 dias. E logo após que os olhos dele foram abertos, eu vejo como uma transformação de dentro para fora. Porque como pode um homem que antes perseguia, agora ser um homem que vai ser propagador, vai ser o maior evangelizador? Acaba que é uma metanoia. O que está acontecendo aqui, Raíssa falou muito bem.
não é uma mudança de religião, não. É uma mudança que acontece no interior de Paulo. Nem sequer é o nome dele que foi mudado, não, é o mesmo nome, Paulo e Saulo, ok? O que aconteceu foi que Deus transformou esse homem como quem deseja alinhar a visão desse homem. Paulo continua sendo um teólogo, continua sendo um fariseu, continua sendo alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, mas toda a sua história agora é lida ou é revisada através da luz desse Deus que tem poder para transformar qualquer tipo de pessoa. Nós estamos aqui falando sobre a vida de um dos maiores líderes da igreja, né? Um dos maiores líderes que já existiram, Paulo. E aí, quando nós pensamos que esse Paulo, ele era um assassino e agora foi chamado por Deus para pregar o evangelho, e a pergunta é, Deus tem poder para salvar, ou não para salvar, mas para transformar qualquer tipo de gente? A vida de Paulo diz para nós que Deus tem poder para transformar a qualquer um. Eu disse isso, que o livro de Atos não é somente um relato de como os irmãos estão propagando a pregação do Evangelho. O livro de Atos é um relato que pretende dizer para nós que Deus tem poder para fazer sentar-se à mesa quem nós diríamos que não tem capacidade ou mérito algum. Se nós naquela época olhássemos para Paulo e para a vida dele, nós diríamos, esse homem não merece estar aqui. Mas o que Deus faz? Deus não trabalha por mérito ou por merecimento. Deus convida um perseguidor, um assassino, um fariseu. Deus convida um homem que está perseguindo o seu povo a sentar-se nessa mesa. A resposta é, ou a pergunta é, se Deus teve poder para atrair Paulo para o seu propósito, Deus tem poder para atrair então qualquer tipo de pessoa. Ninguém então está tão distante, o Anderson, das mãos de Deus que não possa ser alcançado. E isso aí joga por terra, talvez, a nossa ideia de que algumas pessoas podem ou não podem ser alcançadas por Deus, como se Deus estivesse limitado a alcançar pessoas ou não pela opção dessas pessoas. Pensa bem, meus irmãos, você que está em casa, se o apóstolo Paulo, pelas ações de Paulo, ele queria ser alcançado por Deus? Ao perseguir e matar os cristãos, ele estava com o seu coração aberto? Não estava. E aí então fica latente para nós que quando Deus deseja alcançar alguém, mesmo que esse alguém não queira, Deus derruba esse alguém do cavalo, deixa cego, mas diz para nós, sobretudo, que Ele tem poder para alcançar qualquer tipo de pessoa. Interessante que a Bíblia desvalida toda essa leitura de meritocrática, né? De que nós somos aceitos por Deus pelo que nós fazemos, pela nossa capacidade. A gente consegue ver ali pelos patriarcas mesmo. A própria família de Abraão, se for fazer uma análise ali, os filhos dele, Isaac, enfim, os demais, a gente vê na família mesmo patriarcal como eu posso dizer, essa limitação humana que há uma necessidade de Deus sempre estar intervindo. É muito bonito a gente falar que da ação visível do Espírito Santo ali em Atos, mas ao decorrer da leitura toda bíblica, a gente vê sempre Deus levantando essas pessoas que são aparentemente incapazes, impróprias e que nunca seriam pessoas que, ao nosso olhar, seriam pessoas que seriam capazes de levar esse nome de Deus, de ser esse protagonista, de ser essa resposta de Deus. Então isso para nós é escandaloso, porque nós temos, quando fala sobre Deus, fala sobre a grande santidade, a gente sempre quer remeter até que a pessoa que segue ele tem que ter essa mesma altura, esse mesmo padrão. E quando você vai ver quem Deus escolheu, Abraão, o mentiroso, Davi ali, um assassino, um adúltero, você vai vendo ali o currículo de cada um, você fala assim, poxa, parece que o processo seletivo ali não é tão rigoroso, né? Parece que eles não fazem muito uma triagem ali. Mas você consegue ver isso e também é uma esperança, porque a gente faz essa avaliação dentro de nós, a gente consegue ver, identificar muito com o adúltero, com o mentiroso, com o ladrão, com aquele que quer passar o outro para trás. Então, se tem uma coisa que o livro de Atos ensina para nós, é que o poder de Deus não está condicionado ao que nós somos, fomos ou seremos. O poder de Deus, ele se manifesta justamente em meio a pecadores. Pensa só, quando João fala que Deus prova o seu amor por nós, ou Deus provou o seu amor por nós, tendo Ele nos escolhido quando nós, eu e você que está participando com a gente, ainda éramos pecadores.
Então, assim, as nossas condecorações, qualificações ou desqualificações não são capazes de impedir o poder de Deus. Se Deus quiser usar alguém, Ele vai capacitar esse alguém, e Ele vai colocar esse alguém dentro do seu propósito, do seu plano. E aí eu preciso falar algo que era pessoal, né? Eu lembro que eu sempre fui muito católico, apostólico romano, e eu não gostava muito dos evangélicos, porque eles faziam um montão de coisa errada e depois aceitavam um tal Jesus e aí mudavam da água para o vinho. O Evangelho promove isso. É isso que o poder de Deus promove, uma transformação da água para o vinho. É claro que existem pessoas que são fraudulentas, que não foram transformadas de forma genuína, mas olha, nunca julgue o que Deus está transformando. Deus, quando salvou, restaurou ou trouxe Paulo para o seu propósito, ele não olhou para quantas pessoas Paulo consentiu na morte, não olhou para quantas pessoas Paulo matou, ele sequer quis saber dos pecados que Paulo cometeu, ele não quis saber do currículo de Paulo. Deus estava pouco se lixando por que Paulo havia sido, tido ou feito. Deus chamou você, você precisa entender que Ele vai te capacitar. E aí você vai falar assim, mas pastor, mas eu sou o pior, eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor da minha tribo. A minha tribo é a menor dentre as 12 tribos. Às vezes a gente olha muito para a gente como quem condiciona o poder de Deus às nossas qualificações. E aí o que Atos está nos ensinando, ou o que o texto ensina para você e para mim, é que quando Deus deseja chamar alguém para o seu propósito, o poder de Deus é capaz de transformar esse alguém para que esse alguém cumpra com exatidão a vontade de Deus. E aí eu pergunto para você, Tairone, o apóstolo Paulo aqui, o Saulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus no caminho para Damasco e o caráter dele foi transformado. Você se lembra de quando você teve um encontro pessoal com Jesus, algo que foi transformado na sua vida? Olha, eu nasci em berço evangélico, né? Mas no decorrer da caminhada, nós percebemos que nós não somos blindados. Então nós percebemos que nós erramos, nós somos falhos também. E aí, nesse decorrer de tempo, que eu percebi sim que poderia mudar, poderia fazer. E o engraçado que eu percebo também nesse relato, nessa história de Paulo, é o perdão genuíno de Deus. Porque olha só, quem foi Paulo? Se a gente for olhar no olhar humano, Paulo não seria merecedor nem sequer do perdão de Deus. Ele foi aceito, foi um grande missionário. Acho que ensina várias coisas em um tema só. Perdão, perdão genuíno de Deus, nos ensina a perdoar, mas um perdão de uma forma sem olhar o passado. É sobre esse poder transformador, então. A gente percebe que quando esse poder transformador se manifesta, ele não somente é capaz de perdoar aquele que nós julgaríamos que é imperdoável, como ele é capaz de trazer para o plano de Deus aquele que não poderia participar. Olha só, toda a Bíblia, ela está apontando para Jesus. E Jesus está apontando para o projeto do Pai de resgatar uma humanidade que se perdeu. Agora, a gente em algum momento da caminhada acreditou, Raíssa, que Jesus só tinha capacidade e moral para chamar gente boa, gente legal. E aí o que a Bíblia vai desconstruir na nossa mentalidade, em Atos também, é que tem várias pessoas que eu julgaria como pessoas que não merecem, que estão sendo chamadas por Deus. Inclusive, um dos relatos, um dos principais relatos de Atos dos Apóstolos, é que os judeus, eles não aceitavam que os gentios estivessem sido chamados por Deus. Eles sequer aceitavam que os mesmos gentios recebessem o dom do Espírito. Porque lá em Atos 2, Anderson, o Espírito Santo é derramado sobre alguns judeus, sobre um grupo de judeus. Mas depois, mais à frente, o mesmo Espírito é derramado sobre quem não merecia. E aí, Anderson? O interessante desse Atos 2 também é que quando o Espírito desce, há ali diversidade de línguas. E são línguas estrangeiras, falando realmente sobre fala muito sobre essa ideia de um Deus que é para todos, né? Que todos os povos, todas as línguas falem dele.
E quando fala desse batismo de língua mesmo, das línguas diversas que tinha, nos fala muito também ali lá de Babel, aonde que nós fazemos essa comparação, aonde em Babel as línguas confundiram as pessoas, agora no batismo do Espírito Santo, as línguas agora elas são entendíveis, né, compreensíveis uma à outra. Fala sobre essa conexão que Deus faz, né, com os povos, aqueles que eram afastados, e nos traz muito essa ideia da conversão. Como esse poder que a gente chama de transformador, na nossa linguagem crentesca a gente fala que é conversão, né? Então, como Deus ele está nesse processo de nos converter. E conversão é uma mudança de rota. É o que aconteceu com Paulo. Uma vez que ele encontrou com o Senhor, ele teve toda a sua rota mudada, a sua visão foi mudada. E o que me traz esperança e traz para vocês e para você que tem em casa, o que nos dá esperança é saber que se Deus teve poder para transformar o coração de um assassino, de um perseguidor, de um homem mau chamado Paulo, por que Deus não teria poder para transformar o seu coração? Não, mas talvez você está me ouvindo e é muito fácil você falar assim, não, mas Deus teve poder para transformar o meu coração. Eu quero desafiar você a acreditar que Deus, o Deus a quem você diz servir, o Deus a quem nós dizemos servir, Ele tem poder para transformar o coração do pior tipo de gente ao seu ver. A gente não consegue aceitar que a pessoa que eu quero atravessar a rua quando eu vejo ela, aquela pessoa, Deus tem poder para alcançar aquela pessoa. Inclusive, quando eu percebo que eu estou na mesma calçada que essa pessoa, que não é digna de dividir a calçada comigo ou o passeio comigo, eu atravesso a rua, o trabalho desse Deus que tem um poder transformador é inverso ao meu. Enquanto eu atravesso a rua para longe, Deus vem para perto daquele a quem Ele deseja transformar o coração, a vida e a mente. Raíssa, deixa eu te perguntar, você consegue identificar, quando você teve um encontro com o Senhor, a transformação que você viveu, genuína no seu coração? Então, Rafa, algo que me chama muita atenção nesse texto é porque Paulo ele teve que abrir mão de algumas resistências e alguns dos próprios conceitos dele, porque ele muitas das vezes se achava superior aos judeus. E isso é algo que fala muito comigo, porque muitas das vezes a gente tem aquela questão do orgulho da santidade, de achar assim, eu sou transformada, mas o meu próximo, ele não pode, ele não é capaz, ele não tem jeito para ele. Teve jeito para mim, mas não tem jeito para ele. Então isso marca muito a minha vida, porque é nisso que eu tenho sido transformada, em saber que o amor de Deus ele vem e quebra todas as resistências, quebra todos os preconceitos e nos faz entender que nós somos todos filhos. Ele veio para todos. Esse poder de Deus que é capaz de transformar, ele vem nos nivelando entre judeus, gentios, gregos, bárbaros, de forma que não há ninguém melhor do que ninguém, né? Todos nós precisamos viver essa experiência de ter um encontro genuíno com o Senhor, né? A gente sabe de muitas pessoas que levantam as suas mãos, vêm até a frente, aceitam a Jesus como Senhor e Salvador e não perseveram na caminhada, né? Nós podemos sim questionar se esse encontro foi genuíno, porque às vezes nós promovemos muito mais um encontro com um Cristo, que é um Cristo que nós criamos, porque muitas vezes, por exemplo, esses homens aqui e mulheres de Atos, eles estão morrendo em prol do nome de Jesus, mas não é um Jesus que eles montaram, não é um Cristo facilitado, como quem vai facilitar a pregação do Evangelho, para que mais pessoas possam participar desse grupo nosso. Não, o Evangelho é isso, queira você ou não. E aí, nós precisamos então entender que quando esse Evangelho é exposto para nós, uma das primeiras coisas que acontece é que, por meio da exposição do Evangelho, os nossos dogmas, os nossos paradigmas, os nossos méritos e costumes são todos humilhados. Tudo que nós pensamos ser é subjugado aos pés de Cristo. Esse apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, fariseu, circuncidado ao 8º dia, judeu, esse homem, diante da revelação de quem Cristo é, ele não é ninguém. Ou seja, a primeira coisa que o encontro com esse poder de Deus pode causar em nós é uma humilhação. O poder de Deus diz para nós, vocês não são ninguém, como nas palavras de Jesus para os apóstolos, nada podeis fazer sem mim. Qual que é a intenção então do poder de Deus revelar que nós não podemos fazer nada sem Ele?
é nos firmar então nele. Logo, nós só podemos ser o que somos ou seremos por meio desse poder. Logo, nós pregamos não o que nós pensamos ou achamos, pregamos pelo poder. Logo, os nossos pecados e fraquezas não têm mais poder para nos condenar. Por quê? Porque esse poder que habita em nós nos coloca diante de Deus aceitáveis, sem culpa alguma. Rafa, e quando você fala sobre esse poder transformador, algo que vem muito na minha cabeça mesmo, na minha mente, é sobre a grandeza e a profundidade que é isso, que às vezes nós limitamos essa conversão, essa transformação em apenas méritos morais, em apenas alguns dogmas, e restringimos o que Deus transforma, o que Deus não transformou, e é muito fácil a partir disso eu me tornar juiz de quem converteu ou quem não é transformado, sendo que, igual você falou mesmo, é um processo, e há necessidade de nós respeitar um processo tanto no outro, quanto respeitar esse processo em nós. Porque é gradativo, é processual, é progressivo, é um relacionamento. Nós somos convidados aqui na Terra a andar com Deus. Então, se nós não somos pessoas que somos semideuses, somos homens e mulheres que encontrou Deus na caminhada, e nesse caminhar Ele vai nos desconstruindo, a luz dele vai invadindo nosso ser, vai nos cegando, vai nos fazendo enxergar novamente, é esse altos e baixos. Então, assim, sair desse meio até mesmo moral, porque a nossa moral humana, ela é muito limitada, cheia de falhas e contradições. Se for olhar mesmo, nossa própria moralidade, ela bate contra ela e é... Em vários aspectos. E é vazia. Em vários então, aspectos. assim, quando Deus traz esse evangelho, trazendo esse novo reino, essa nova compreensão, como nós falamos, traz sobre essa amplitude, o que Ele vai transformar além do que mesmo nós podemos pensar. E aí, a gente está aqui falando para você que está em casa, é que o poder de Deus, ele começa uma transformação interior. Deixa eu explicar. Conversão é muito mais profundo do que não beber, não fumar, não essas coisas. Eu sei que talvez você se apoie nisso. E se você se apoia no fato de não beber, não fumar e não várias outras coisas, talvez você conheça Cristo pela metade. Porque o convite de Deus é para que nós nos aprofundemos no conhecimento do seu Filho, a fim de que a gente extrapole essa moralidade que é tão terrena e tão pequena. O que vai adiantar a gente não beber e não fumar e não conhecer quem Cristo é? O que vai adiantar a gente não fazer algumas coisas que os ímpios, que os do mundo fazem, e nós não comermos o que está disponível a nós? E é engraçado porque o conhecimento desse poder não requer de nós que nós tenhamos algumas qualificações ou condecorações, não. É de graça, minha irmã, é de graça, meu irmão. Você que está participando com a gente, você não precisa ser um semideus para poder ter acesso a esse poder. A Bíblia fala assim, num dos seus textos: aperfeiçoai a vossa salvação. Uma vez que a gente levantou a nossa mão, talvez você me ouviu, e você é alguém que levantou a mão e veio à frente um dia no apelo. E parece que naquele dia, você disse sim, o último e único sim que você disse. Mas isso não é a vida cristã. A vida cristã é uma subsequência de sims. Todos os dias o cristão ele é convidado a dizer sim. Eu disse sim lá no dia 14 de abril de 2007. E eu tive que dizer sim no dia 15 de abril de 2007. E eu disse sim ontem, e eu disse sim hoje. Por quê? Porque o poder de Deus ainda está me aperfeiçoando segundo a imagem do Filho de Deus. É uma caminhada, é um processo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós temos esperança de que o quê? De que Deus está realizando um processo em nós. E olha, eu quero chamar a sua atenção para algo que o Anderson disse. Ele falou assim, que às vezes nós estamos tão abraçados a essa moralidade humana, que nós desconfiamos do processo de Deus na vida do outro, como se nós equiparássemos, todo mundo tem que estar igual, todo mundo tem que estar no mesmo processo. Isso não é verdade. A Bíblia fala assim: sede pacientes com os fracos na fé. Algumas pessoas vão estar ali à frente, outras um pouco mais atrás. O que Deus nos convida a fazer? Você que está à frente, você estende a sua mão para aquele que está um pouco mais atrás e caminha juntamente com ele. Esse poder transformador, apesar de ser um único poder, ele se manifesta de forma muito específica em cada uma das vidas, né? Ele não é igual na minha vida, como na tua vida, como na tua vida, como na tua vida que está em casa. E é muito legal dizer isso aqui,
Porque talvez você acompanhe a gente toda quinta e fala assim, poxa, eu queria falar igual o Anderson fala, eu queria cantar igual a Raíssa, tocar igual o Tairone, eu queria falar igual o pastor Rafa fala. E às vezes esse desejo, ele pode ser genuíno, ele pode ser até legal, mas a gente tem que tomar cuidado para não menosprezar esse poder transformador que nos convida a viver o que Deus tem para nós. O que Deus tem para você talvez não seja o que Deus tem para mim. Olha só o apóstolo Paulo, depois que Deus levantou Paulo, ele teve que participar de um grupo dos apóstolos que cada um tinha um chamado, ou melhor, cada um tinha uma especificidade. Paulo foi chamado para pregar para os gentios, Pedro e os demais apóstolos para os judeus, Barnabé foi para um lado, Tiago foi para outro lado. Nós não podemos negligenciar que esse poder transformador nos convida a sermos o que Deus pretende que sejamos também como indivíduos e todos nós juntos, como corpo, como comunidade. A pergunta que eu tenho para você é, será que você conhece Cristo de forma genuína? Será que você teve um encontro genuíno com Ele a ponto de ser marcado? O que aconteceu, Raíssa, com Paulo é que ele foi marcado. Ele queimou as pontes com o passado dele. E não só com o passado, não só com o passado de um assassino, mas também com o passado de alguém que tinha muitas condecorações. Eu, abrindo meu coração para vocês e para vocês também, eu vivo processos assim. Todos os dias eu me vejo tendo que queimar pontes com o meu passado e também com as minhas condecorações. Porque aquilo que eu faço de bom, ou que eu penso ser de bom, não, como eu posso dizer, não surpreende a Deus. É o que nós tentamos fazer às vezes. E a Raíssa falou algo interessante. O poder é tão transformador que Paulo, ele não somente abandonou o título de fariseu, que é ruim, o título de assassino, como ele também abandonou os seus outros títulos que aparentemente seriam bons. Esse poder transformador, em síntese, nos convida então a viver uma nova vida. Interessante que tudo que o apóstolo Paulo tinha, ele vai falar que ele resume tudo isso a esterco, diante da grandeza que Deus pode revelar a ele. E ele conta nessa passagem, bem interessante, a experiência de um homem que teve uma experiência de enaltecer o céu. Possivelmente pode ser ele, mas ele relatando sobre essa experiência, ele fala assim, desse homem que teve grandes experiências transcendentais, ele, diante disso, ele fala que ele compara tudo isso a nada. E depois, logo após, ele começa a revelar algumas fraquezas humanas. E diante dessa fraqueza humana, ele fala, eu pedi a Deus para me livrar disso várias vezes. E a resposta dele foi, a minha graça, ela é suficiente para você. Eu não vou arrancar de você essa dor, mas o meu abraço vai estar com você nessa caminhada. Então, muitas vezes, nesse processo, a gente fica com essa aflição de querer que retire de nós algo. E, nossa, Deus, eu estou orando tanto para que isso mude em mim. Eu vejo que isso, às vezes, não está mudando. Eu creio no seu poder transformador, eu creio que o Senhor é capaz. E, às vezes, a gente às vezes ora, pedindo a Deus para apagar o nosso passado. Sim, e apagar o nosso presente também, quantas vezes. Sem levar em conta que quando o apóstolo Paulo fala sobre esse desejo dele, de que fosse arrancado uma fragilidade que ele tinha, Deus fala para ele assim, a minha graça te basta, mas não termina aí. Ele fala assim, porque, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fragilidade. Opa. Esse poder capaz de transformar não tem como empecilho a tua fraqueza. Deus pode me alcançar apesar de quem eu sou. Então quer dizer, Rafa, que a nossa beleza diante de Deus está na nossa fraqueza? Na nossa fraqueza. Nós nos aproximamos de Deus com um coração vulnerável, como alguém que não consegue, não pode sem Ele. E nós, unidos, levantamos nossas mãos aos céus e clamamos a este, que responde como um pai. Clamamos pelo seu poder, que é capaz de transformar o nosso coração, transformar a nossa vida e nos colocar na sua casa. Nós cantamos aqui uma canção tão profunda, em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Que verdade! João relata nas palavras de Cristo, eu vou para o meu Pai e eu vou preparar lugar para vocês. Isso quer dizer que esse lugar que Cristo foi aprontar para nós, não foi aprontado porque eu sou bom, porque eu sou pastor, porque eu não bebo e não fumo, não. Esse lugar que Cristo foi preparar para cada um de nós, é por causa do poder de Deus.
que opera em nós. E é legal demais saber que Deus não está contando com as nossas qualificações, não está. Eu sei que eu posso estar te confundindo, mas você foi aceito e aceita por Deus em condição pecaminosa. Eu fui aceito em condição pecaminosa. Não, nós não podemos nos gloriar, nós não somos melhores que ninguém. Sabe quem é que você é? Sabe quem é que eu sou? Nós somos aqueles que fomos derrubados do cavalo antes dos outros. Nós somos aquele cujo poder transformador se manifestou antes do outro. É um alívio para nós então saber que Deus não somente alcançou Saulo, como Deus também me alcançou. E é maravilhoso perceber que se Deus alcançou o pastor Rafa, não há ninguém a quem Deus não possa alcançar. E eu quero fazer aqui algumas aplicações básicas para você que está assistindo, participando conosco. Olha, tome cuidado de não se sentir superior àqueles e aquelas a quem Deus está chamando para participar do corpo dele. É o poder de Deus que traz diferenciação. O que nos torna diferente dos demais não é porque nós não bebemos, não é porque nós não fazemos algumas coisas que os ímpios fazem. O que nos torna diferentes é que nós somos habitação, nós somos templo do Deus Espírito. Existe um poder que não dorme em nós, incessante, nos convidando a responder positivamente aos desejos do Pai. E qual que é o desejo do Pai? Deus deseja que nós, que já fomos alcançados por Ele, proclamemos uma mensagem que diz que existe um poder capaz de alcançar qualquer um a quem Ele deseja. Deus pode alcançar você, alcançar sua família, alcançar os seus amigos, alcançar o seu GC. Deus pode alcançar você que está no leito de um hospital, pode alcançar você que está numa penitência. Deus pode alcançar qualquer um. Por quê? Porque isso depende dele. E nós falamos aqui sobre alcance, no sentido de alcançar com a pregação do Evangelho. Mas eu quero enfatizar, dizendo que Deus pode salvar qualquer um. Não há ninguém a quem Deus não possa salvar, porque é o poder de Deus que transforma e salva. Eu queria que você de casa pudesse fechar os seus olhos. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Senhor, nós ouvimos aqui nessa noite que é o Teu poder que nos coloca nesse processo de transformação, de salvação. Não são as nossas qualificações ou condecorações, mas há um pedido no nosso coração. Nos permita ter esse encontro genuíno com o Senhor, como Paulo teve. E eu sei que talvez muitos de nós necessitam ser derrubados do cavalo, necessitam ser cegados, a fim de que, uma vez no chão, só nos reste olhar para o Deus, dono desse poder, capaz de alcançar. Obrigado, Pai, porque Atos diz para nós que homens e mulheres simples, outrora pecadores, podem ser usados pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque Atos diz para nós que homens e mulheres comuns, normais, estavam sendo usados pelo poder. Obrigado, Pai, porque Atos diz para nós que é o Teu poder que levou esses homens e mulheres a morrerem em prol do Teu nome. Obrigado, Pai, porque é por meio desse poder que nós somos conduzidos para mais perto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então traga-me para mais perto e leva-me mais profundo. Eu quero conhecer Teu coração. O Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer Teu coração. Então traga-me para mais perto e leva-me mais profundo, Deus. Eu quero conhecer
você que participou desse GC conosco, eu quero dizer que esse mesmo poder que está aqui, que está em nós, ele está aí com você. É um poder que não julga o seu passado, nem o seu presente. É um poder capaz de dar a você um novo futuro. Eu quero que você se sinta abraçado por nós, e nós estamos aqui na semana que vem. Deus te abençoe e até lá.